Salve, camaradas! Vamos seguir para um exemplo de como você pode começar a pegar os temas, as leituras, usando a chave de ouro, depois a chave de prata e depois a chave de bronze. Pegando textos do Evangelho, com textos do Novo Testamento e chegando em textos do Velho Testamento. Nessa lógica e nessa ordem, para a gente ir começando a guardar na mente essas leituras e essas compreensões, para que facilite nas interpretações, tá bom? Então eu vou estar lendo primeiro, chave de ouro, no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo de 1 a 18. Depois eu vou para a chave de prata, em dois textos, em Colossenses 1, de 15 a 23. Depois eu vou até 1 João 1, de 1 a 4. E termino na chave, no Velho Testamento, que é em Gênesis 1. Chave de ouro. Anunciação, nascimento, vida, ministério, tortura, morte, ressurreição e ascensão de Jesus de Nazaré. Chave de prata, o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. Chave de bronze, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, entendendo e compreendendo isso. Mas como é que a gente faz essa lógica de leitura? Pegando os textos do Evangelho com textos correlatos do Novo Testamento, além dos Evangelhos, com um texto correlato lá do Velho Testamento. Com isso a gente já começa a exercitar um pouco essa compreensão, essa maneira de entender a leitura bíblica e o texto bíblico. Tá bom? Vamos lá? Vamos tentar? Exemplo. Então, vamos lá. Começando com João 1, de 1 a 18. E lendo na Bíblia a mensagem de Eugene Peterson, na linguagem contemporânea. Antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele, nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz para a qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era luz. Ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles, seu povo, os filhos de Deus, filhos nascidos de Deus, não nascidos de sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico, do início ao fim. João apontou para ele e disse: este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Sempre assim, ó. Tá bom? Continuando. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber.
esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus, no máximo fora simplesmente um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Sensacional. João 1, de 1 a 18. Agora olha só como é que Paulo, no próximo texto, é Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 até o 23. Olha como Paulo escreve isso. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e ele tudo mantém até o presente momento. E, no que diz respeito à igreja, ele organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio e, abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, acho tão bonito isso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, sejam pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora consertadas em vibrante harmonia, tudo por causa da sua morte e de seu sangue derramado na cruz. Vocês são um exemplo do que ele é capaz de fazer. Houve um tempo em que vocês estavam de costas para Deus, numa atitude de rebeldia, sem perder a oportunidade de causar aborrecimento a Ele. Mas agora, ao se dar completamente na cruz, morrendo de fato por vocês, Cristo os trouxe para o lado de Deus e acertou a vida de vocês, deixando-a íntegra e santa em sua presença. Não recusem um presente desses. Permaneçam firmes no vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos para que não sejam distraídos ou desviados. E atentos para que não sejam distraídos ou desviados. Não há outra mensagem, apenas esta. Toda criatura debaixo do céu ouve a mesma mensagem. Eu, Paulo, sou o mensageiro desta mensagem. Sensacional. Lemos um texto dos Evangelhos, lá no capítulo 1 de João. Estamos lendo agora aqui os Evangelhos ainda, que aqui já no capítulo 1 de Colossenses. E estou indo agora para 1 João de 1 a 4, para a gente poder olhar. Desde o primeiro dia, 1 João, capítulo 1, de 1 a 4. Desde o primeiro dia estávamos lá participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os nossos próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós ouvimos e ouvimos e agora estamos contando a vocês. Para quê? Para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho, Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas esta. Queremos que vocês desfrutem isso também. A alegria de vocês duplicará a nossa. Sensacional! Aí, depois de lermos esses textos do Novo Testamento, aí nós vamos para o Velho Testamento. E assim, lemos Gênesis 1. Veja como tudo isso vai estar fazendo bastante sentido. Esse movimento e essa lógica, simplesmente na leitura, já ajuda bastante para a gente poder interpretar e tocar as coisas.
Vamos lá. Gênesis 1. Ok? Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse, luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão e chamou a luz dia e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Deus disse, firmamento, haja separação entre as águas, no meio das águas. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele. E assim se fez. E deu ao firmamento o nome céu. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, segundo dia. Deus disse, separem-se. Águas debaixo do céu, juntem-se num só lugar. Apareça o continente. E assim se fez. E ao continente Deus chamou terra, e chamou o oceano as águas que haviam se juntado. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse, terra, cubra-se de vegetação, produza todo tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera, e assim se fez. A terra produziu plantas que continham semente, e todo tipo, e árvores frutíferas de todas as variedades. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia. E Deus disse, astros apareçam, brilhem no firmamento do céu, separem o dia da noite, distinguam as estações, os dias e os anos, astros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes astros, o maior para tomar conta do dia e o menor para tomar conta da noite, e fez as estrelas. Deus as distribuiu pelo firmamento celeste para iluminar a terra, para reger o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quarto dia. Deus disse, oceano, encham-se de peixes e de toda espécie de vida marinha. Pássaros voem pelo firmamento acima da terra. Deus criou as enormes baleias, todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas, e todas as espécies de pássaros. Deus viu que tudo aquilo era bom, e então abençoou, cresçam, reproduzam-se, encham os oceanos, pássaros, reproduzam-se na terra. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quinto dia. Deus disse, terra produza vida, de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens de toda espécie. E assim se fez. Animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea. E então os abençoou, cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando. Sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois Deus disse, dei a vocês todo tipo de planta como semente sobre a terra, e todo tipo de árvore frutífera, para que se alimentem delas. Para todos os animais e pássaros, tudo que se move sobre a terra e respira, dou tudo que cresce na terra por alimento. E assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom, tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, sexto dia. E aqui eu quero entrar no capítulo 2 no começo. O céu e a terra foram assim concluídos até os últimos detalhes. Quando chegou o sétimo dia, Deus havia terminado sua obra. No sétimo dia ele descansou de toda a sua obra.
Deus abençoou o 7º dia, fazendo dele um dia santificado, porque foi o dia em que ele descansou da sua obra, de toda a criação que ele havia feito. Essa é a história de como tudo começou do céu e da terra quando foram criados. Muito bem. Esse é um exercício que eu quero propor para você, que você comece a fazer assim. Pega algum texto dos evangelhos, veja o que é que tem relacionado a ele no restante do Novo Testamento e depois vá para o Velho Testamento encontrar qual o texto que também está relacionado com tudo isso. Começa a fazer esse exercício com calma, numa boa, de boa. Isso vai ajudar bastante a você começar a organizar a maneira e o jeitão de ler a Bíblia, utilizando também as chaves de ouro, de prata e de bronze, que eu já gravei aqui explicando como é em um vídeo anterior. Tá bom? Beijo bento, Deus abençoe e vamos para os textos bíblicos. Isso vai nos ajudar bastante em todo o tempo, seja lá qual for o tempo. Em todo o tempo, esse tempo de Bíblia, de leitura bíblica, simples leitura bíblica, já ajudará demais você, sua família, todos nós. Beijo bento.